Beleza, tá gravando. Vamos começar a aula então. Começar pelo primeiro exercício, tá aí na tela, vou ler com vocês. Exercício 1. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, com aceleração constante por um terço do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o gráfico de posição eixo vertical em função do tempo no eixo horizontal que representa o movimento desse trem? Então, beleza. Para a gente começar a entender o exercício, o tempo é dividido em três partes. A primeira parte, a locomotiva vai partir do repouso e com aceleração constante. Então a gente sabe que esse é um movimento acelerado. É aquela sigla lá, eu esqueci. Mas é um movimento com aceleração constante. Então vai variar a velocidade e a posição. No segundo trecho, né, fala que a velocidade é constante. Quer dizer que não tem aceleração. A velocidade vai ser sempre a mesma, ela não varia. No terceiro e último trecho, existe o trem vai frear. Então, quer dizer, existe uma aceleração negativa e a velocidade vai diminuir até o trem parar totalmente. Então, a gente precisa identificar nesse gráfico aí, que é de posição por tempo, qual é a curva ali que melhor representa o movimento desse trem. Alguém tem uma opinião aí de qual alternativa que é? Eu tenho ideia de quais não podem ser, que no caso a Certo. letra A, D e E eu excluiria, porque ali na metade ele está em repouso. Certo, certo, tá certo. Quando a gente tem uma linha paralela aqui com o eixo do tempo, quer dizer que a posição está sempre a mesma, né? Então não pode ser, o trem ali está parado. Então não é nem a A, nem a D e nem a I. Alguém respondeu no chat, acho que é a C. A gente ficou entre a B e a C, né? Porque eu vou já falar a resposta, que é a letra C mesmo, vocês estão certos. E por que a letra C e não a B? Qual que é a diferença das duas ali? Alguém sabe? Eu posso estar errada, mas eu acho que na letra B ele dá a impressão de que ele está acelerando e não freando. Exatamente. Na letra B ali, se a gente perceber, é uma curva ascendente, né? Com a concavidade voltada para cima. Então aquilo ali é uma aceleração, aquilo não é o trem não está freando, ele está acelerando mais. Então não faz sentido para o último trecho, né? Que o último trecho o trem está freando até parar. Então aqui a gente vê uma curva com concavidade para baixo, e aqui no último pedacinho aqui a gente vê que tem que é uma reta, né? Quer dizer que o trem parou. Então tá certo, é a letra C. Eu vou até voltar ali nos slides que a gente passou na última aula para a gente tentar aprofundar nisso aí. Se a gente vê aqui, ó, no movimento uniforme, alguém falou alguma coisa? Isso, é isso aí, Letícia. Aqui, ó, no gráfico, se a gente vê o gráfico de posição por tempo, aqui no movimento retilíneo uniforme, quando não tem aceleração, é uma reta, né? Só que na nossa situação, o trem está acelerando. Nos dois momentos em que tem aceleração, não vai ser essa reta. Essa reta aqui vai representar o tempo intermediário, é o segundo trecho ali, que a aceleração é constante, né? Então, a posição varia no tempo como se fosse uma reta uma inclinada aqui com o eixo do tempo. Agora, para a primeira situação que o trem está acelerando,
a gente vai ter uma concavidade, é uma reta de segundo grau, né, uma equação de segundo grau, então é uma parábola com concavidade voltada para cima, começando do zero aqui, né? No nosso caso do slide não está começando em zero, mas lá no exercício está começando em zero, porque ele parte do repouso, parte da posição zero, então começa no zero e ascende para cima. Já quando ele está freando, a concavidade tem que ser voltada para baixo. Então, vou voltar lá no exercício para a gente ver. Aqui, tem uma bundinha aqui, ó, voltada para baixo. A concavidade está para baixo, até ele parar. Né? A reta vai ficar paralela ao eixo do tempo, quer dizer que não existe mais movimento, o trem já está parado. Então, a letra C. Vamos passar, então, para a segunda questão, que é mais legal ainda. Alguém ficou com dúvida? Tem algum ponto que não entendeu direito? Doutor, só uma pergunta que não tem nada a ver. Ela também mandou os slides? Oi? A professora também mandou os slides por e-mail? Ih, Bruna, não sei te falar. Mas eu posso compartilhar com vocês logo depois que a aula acabar também. Porque se for, ela não mandou nada no meu e-mail. Então. A gente vai começar a fazer isso pelo Classroom, porque não tem problema, né? Todo mundo vai receber. Eu vou mandar lá no grupo também, que aí você já vai ter acesso. Aí eu vou mandar em PDF. Esse trem, é esse aqui mesmo. Pronto, está lá no grupo do WhatsApp. Vamos para o exercício 2, então. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como epidemia. Ele está usando termos aí que a gente vai ver, viu nos Enem, né? Uma forma de profilaxia é outro termo que a gente quase nunca usa. É a instalação de aparelhos que medem velocidades automóveis e registram por meio de fotografias os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografa o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo, após o segundo sensor. Chegou alguém aqui, deixa eu aceitar. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Aí que a gente tem um desenho, né, que a gente vai ver ele aqui, rapidão, e o exercício pede. No caso de um automóvel que trafega a velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é. Então, aqui está o desenho ilustrando a situação, né? Tem aqui um carro no sentido de movimento, com o sentido de movimento dele, né? Vai atravessar os 2 sensores, a fotográfica, e aqui a marcação dos 2 sensores. Também tem a posição do automóvel, que o automóvel vai estar quando a fotografia for tirada, né? Só que se a gente entender esse enunciado aqui, o que importa mesmo é os 2 sensores. O aparelho vai medir o tempo que o carro leva para atravessar um sensor, depois o outro. Então, quer dizer, quando ele passar no primeiro sensor, vai começar a contar esse tempo, e quando ele passar no segundo, vai parar a contagem. Então, quer dizer, o que a gente precisa ver aqui é quanto tempo o carro levou para cruzar os 2 sensores. Então, é quanto tempo, com a velocidade que o carro tem, ele vai levar para percorrer essa distância entre os 2 sensores, que essa distância aqui é de meio metro. Né? Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente tem 2 dados aqui, a velocidade, que é a velocidade máxima lá, né, 60 km por hora, e a distância que o carro vai percorrer, que é meio metro. Então, aqui a gente já vê que as unidades estão todas bagunçadas. A gente vai ter que fazer uma transformação aqui para a gente deixar tudo na mesma unidade e resolver o exercício. Então, vou lá para o gabarito para a gente tentar resolver. Então, o que eu preciso fazer é,
pegar esse dado que eu tenho, que é 60 km por hora, e passar ele para metros por segundo. Então, aqui já está dado. 1 km por hora é igual a 3,6 metros por segundo. Né? A gente sabe que 1 hora é 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então 1 hora é 3.600 segundos. 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, como que a gente faz a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo? Isso aqui está errado, viu? Vocês ignoram a primeira parte aqui. Então, para eu passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu preciso multiplicar o quilômetro, né, o meu dado de quilômetro, por 1.000 e multiplicar as minhas horas por 3.600, que cada hora tem 3.600 segundos. Então aqui está 1.000 dividido por 3.600. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso dividir o tanto de quilômetros por hora que eu tenho por 3,6, né? Se eu cortar aqui, vai dar 1 dividido por 3,6. Então, o meu dado em quilômetros por hora dividido por 3,6 é a quantidade de metros por segundo que o veículo ou qualquer corpo esteja se movendo. A equação que a gente vai usar nesse exercício é a velocidade, relacionando velocidade e o tempo, que vai dar para a gente a variação do espaço desse veículo, né? Mas quais dados a gente tem? A gente tem velocidade e a gente tem a variação do espaço, que é a distância entre os dois sensores. Então, reformulando isso aqui, a gente tem que o tempo que essa máquina vai medir é a variação no espaço dividido pela velocidade. A variação no espaço é o meio metro, é a distância entre os dois sensores. Então, eu preciso dividir meio metro pelos 60 km por hora, dividido ainda pelos 3,6, né, que é a nossa constante que vai passar km por hora para metro por segundo. Acho que eu já mostrei a resposta aqui, mas alguém fez? Alguém já tinha feito? Eu fiz, mas eu misturei tudo. Então, eu misturei as equações, eu acabei usando a equação de Torricelli no lugar que eu deveria estar usando a equação de velocidade. Eu não converti unidade, eu fiz tudo errado. Vitória, a gente vai falar sobre a equação de Torricelli hoje, só que existe um detalhe. A de Torricelli ela só serve quando existe aceleração. No nosso caso aqui não tem. Então, movimento retilíneo uniforme, né? Então ele não varia. Então não tem aceleração, a Torricelli não cabe ainda. A gente vai usar ela nos dois exercícios aí para frente. Então, beleza. Essa continha aqui, vocês vão ter que fazer ela na mão no dia da prova, não tem jeito. É chato, vocês têm que ficar bom de matemática para não poder errar isso aqui. Mas resolvendo isso aqui, vai dar 0,03 segundos. Né? Eu esqueci de colocar a unidade aqui. Isso aqui é 30 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 aqui é o nosso milissegundo. Se a gente voltar lá na questão, ela está dada, ela pede o tempo em milissegundos. Né? Não tem a unidade aqui, mas esses valores estão em milissegundos. Segundos vezes 10 a menos 3. Então, no exercício que a gente deu os resultados lá, vai dar 30, e essa também é a letra C. Alguém tem alguma dúvida? Ficou difícil de entender alguma coisa? Vamos passar para 3, então. Questão 3, vou ler ela aqui. O motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado.
Motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada total dos dois carros? Essa aí vai dar mais um pouquinho de trabalho. Então, eu vou passar ali para o nosso gabarito, eu vou explicar agora a equação de Torricelli, que a Vitória já falou que usou para outra, mas não era o caso. Agora é o caso e ela vai ajudar bastante. Na aula passada, a gente viu duas equações muito importantes ali, que é a variação do espaço, né? Que é essa aqui. A gente tem posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, vezes a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa equação dá para a gente o ponto que o corpo está naquele exato momento. Já essa segunda aqui é de velocidade. Ela vai dar a velocidade em que esse corpo vai ter no instante t. Então, a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Só que aí, muitas vezes, a gente vai precisar usar essas duas equações juntas. Se a gente tivesse só essas duas equações na hora da prova, por exemplo, a gente ia ter que usar essa primeira equação de velocidade para achar o tempo, né? E depois jogar esse tempo que a gente achou na primeira equação. Só que, já prevendo essa realidade, a Torricelli foi muito esperto e fez isso de antemão e deu uma terceira equação que ajuda a gente muito. Então, o que ele fez? Essa segunda equação, ele isolou o tempo, né? Então, fica V final menos V inicial, dividido pela aceleração, vai dar aqui o tempo, aquele instante t. E o que ele faz? Ele pega esse V, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pela aceleração, que é igual ao t, e joga na primeira equação. Então vira essa bagunça, esse rolo aqui. Eu não vou ficar entrando nisso, mas vocês acham sem qualquer essa dedução, né? Ele vai resolvendo essa equação, essas equações aqui, ele vai chegar nessa fórmula, que é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. O que a gente quer no final do exercício é comparar a variação do espaço do primeiro veículo e do segundo, né? Então essa equação aqui vai ser muito útil para a gente. Bom, antes de eu mostrar aqui a resolução do exercício, alguém fez? Alguém tentou fazer? Chegou numa solução? A Isa falou que não conseguiu. Mas agora vai ficar fácil. Beleza, então. Vamos para a resolução do exercício. Ó, o motorista atento começa a desacelerar com 5 metros por segundo ao quadrado a partir da velocidade de 14 metros por segundo. Então, usando a equação de Torricelli, a gente vai ter a velocidade final do carro vai ser zero, né? Porque ele vai parar completamente. Então, zero, que é a velocidade final, é igual a 14 ao quadrado, que é a velocidade inicial dele, menos 2. Esse sinal de menos aqui é importante porque está desacelerando. Então, essa aceleração aqui, ela é negativa. Beleza? Ela é negativa porque está desacelerando. Então, esse sinal já apareceu aqui direto na frente do 2. Se fosse aceleração, ia ser um mais. Então, 2 vezes 5, que é a aceleração, vezes a variação do espaço, que é a variação, a quantidade, o espaço, o tanto que esse carro vai percorrer até parar. Né? Esse é o primeiro carro. Então, resolvendo essa equação, a gente tem 19,6 metros. O primeiro carro vai andar 19,6 metros até parar totalmente. Então, o que o exercício pede é a diferença
é a diferença do quanto o primeiro carro anda e quanto o segundo carro anda. Então, a gente precisa resolver, a gente precisa achar quanto que o segundo carro vai andar para a gente poder fazer essa diferença, né? Só que existe um porém. Como o segundo carro vai levar 1 segundo a mais para começar a frear, a gente vai ter que dividir esse movimento dele em 2 partes. Então, a primeira parte, ele vai continuar acelerando a 1 metro por segundo quando ele está com 14 metros por segundo. Né? Que o exercício lá fala que os dois estão a 14 metros por segundo, mas o segundo carro leva 1 segundo a mais a ter reação. Então, por 1 segundo, o segundo carro vai continuar acelerando a 1 metro por segundo. Então, a aceleração dele é 1 metro por segundo, a velocidade inicial é 14 e a velocidade final é 15, né? Porque se você acelera por 1 segundo, 1 metro por segundo ao quadrado, a sua velocidade vai aumentar em 1. Então, vai passar de 14 para 15. Não vou fazer essa conta aqui porque assim, é bem fácil, gente. 1 segundo com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado vai aumentar a minha velocidade em 1. Então, passa de 14 para 15. Então, a gente vai direto para a Torricelli agora, beleza? Então, a velocidade final é 15. Então, 15 ao quadrado é igual à velocidade inicial, que é 14 ao quadrado. Aqui eu não sei por que está menos. Isso aqui está errado, gente. Como está acelerando, isso aqui é mais. Só seria menos se fosse a desaceleração. Então, 2 vezes 1, que é a aceleração, né, vezes a variação do espaço. Então, isso aqui vai dar, resolvendo essa equação ali, vai dar 14,5 metros. Então, a primeira parte do movimento do segundo carro, que é quando ele não está desacelerando ainda, que ele continua acelerando, ele vai andar 14,5 metros. Porque agora a gente precisa ver quantos metros ele vai andar enquanto ele está freando. Então, a gente precisa usar a Torricelli mais uma vez. Então, Prof, desculpa te interromper, certo. mas é que primeiro eu não entendi porque fica 19,6 metros. Certo. Eu entendi qual foi a lógica que ali deu 19,6. Na minha conta, deu 186. E ali na segunda, eu não entendi porque vai ser 15 igual a 14 ao quadrado, mais 2 vezes 1. Isso eu não entendi. Certo. Beleza. Vamos resolver aqui então, né? Se a gente multiplicar aqui 2 vezes 5, vai dar 10. Então, o que a gente vai fazer é pegar esse 10 vezes delta S1 e passar para o outro lado. Né? Vai passar positivo. Vai ficar 10 delta S1 é igual a 14 ao quadrado. 14 ao quadrado vai dar 196. Vai dar 196, 14 ao quadrado. Então, você vai passar o 10 dividindo, vai ficar 19,6. Deu para entender? Beleza, que eu fiz errado. Beleza. Aqui, você não entendeu o porquê do 15 aqui, né? Isso. É isso mesmo? Então, aqui é 15, porque desse lado igual, aqui é a velocidade final, né? E aqui é a velocidade inicial. Então, como eu falei, o movimento desse segundo carro ele tem que ser dividido em 2, que é o momento que o carro continua acelerando, que é 1 segundo a mais do que o primeiro, e depois o movimento que ele vai desacelerar. Então, essa primeira parte aqui é o momento que ele continua acelerando, aquele 1 segundo a mais. Se ele vai continuar acelerando por 1 segundo a mais, com 1 metro por segundo ao quadrado, você concorda comigo que a velocidade desse carro tem que aumentar em 1? Porque se a gente lembrar lá, aceleração vezes o tempo é igual a velocidade.
Então, 1, que é a aceleração, vezes 1, que é o tempo, vai dar 1, que é a velocidade, a variação de velocidade. Então, a velocidade era 14, passou a ser 15, porque a velocidade aumentou em 1. Deu para entender mais ou menos? Ou ainda está confuso? Deu sim. Não, beleza. Professor, Oi? você pode voltar no 19,6? Eu não entendi por que deu esse resultado. Beleza. Ó, vou resolver essa segunda metade da equação aqui. Ela vai dar menos 10 vezes delta S1. Aí eu vou passar ela para o outro lado da igualdade. Ela vai passar positiva. Tenta escrevendo aí, porque para mim tá difícil, porque eu não comprei o negocinho de escrever na tela ainda. Então Ah, fica. professor, eu acho que eu entendi, porque fica menos 10 junto com delta S. Aí passa Isso. dividindo depois. Agora Aí você entendi. passa tudo por outro lado positivo, depois o 10 volta dividindo. Ah, entendi. Beleza? Não, Beleza. sucesso. Aqui desse segundo lado aqui, a lógica é a mesma. Só que, como eu falei, isso aqui eu acho que está errado. Isso aqui é positivo, isso não é negativo. Então, beleza. Ó, como eu falei, a velocidade final é 15. É 15 metros por segundo. Então, lá no Torricelli, esse lado fica velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado, que é o 14, mais, isso aqui está errado, 2 vezes 1, que é a aceleração, vezes o delta S2. S2' aqui, que é a primeira parte. Então, fazendo o mesmo processo lá de cima, isso aqui vai dar 14,5. Esse 14,5 é o quanto o segundo carro vai andar enquanto ele continua acelerando. Que a diferença de tempo lá do primeiro para o segundo carro é 1 segundo. Então, o segundo carro continua acelerando por 1 segundo. E ele continua, então ele vai andar 14,5. Adriane colocou uma pergunta aí, de onde que esse 2 saiu? Adriane, esse 2 é da fórmula. Vou voltar ali de novo na fórmula para você ver. A equação de Torricelli é essa aqui. O 2 já está aqui na fórmula. Então, ele não faz parte da questão, ele faz parte da fórmula que a gente está usando para resolver. Beleza, a gente achou que a primeira parte desse movimento, enquanto o carro 2 acelera, vai ser 14,5. Agora a gente precisa passar para o momento que ele vai começar a frear. Então, assim como no primeiro caso, quando o carro para, a velocidade é igual a zero. Então, a velocidade final aqui da segunda parte do movimento dele é igual a zero. A velocidade inicial é o 15, né? E quando termina a primeira parte do trajeto que ele percorre aqui, vai começar a segunda. Então, a velocidade inicial é igual a 15. Agora, aqui já é menos mesmo, porque ele está freando. O 2 da fórmula, o 5 é a desaceleração. Ele freia a 5 metros por segundo ao quadrado. E vezes o delta S2, duas linhas, né? Que é a segunda parte do trajeto que ele percorre. Então, vezes essa variação do espaço da segunda parte. Então, resolvendo essa equação aqui da mesma forma das primeiras lá, a gente tem que resolve essa primeira metade aqui, joga ela para o outro lado, invertendo o sinal, e depois passa o 10 dividindo. Vai dar 22,5. Então, o segundo carro, que é o desatento, né, ele vai percorrer os 22,5, que é a segunda parte do trajeto dele enquanto ele está freando, mais o 14,5, que é a primeira parte. Então, isso vai dar 37 metros. O segundo carro percorreu 19,6, né? Então, a gente precisa diminuir esse 19,6 dos 37, que vai dar a diferença, que é 17,4. E lá no exercício vai ser... Meu mouse. Travou tudo aqui. Funciona por aí. Voltando aqui.
vai ser a resposta, a letra E. Gente, ficou meio rápido, deu para entender. Se precisar, eu explico quantas vezes eu preciso. Pera, prof, eu tentei fazer sozinha. Certo. Ali na 2. E o resultado deu 112,5. Na onde? Nessa segunda parte aqui? E isso, quando ele freia. Tá. É a mesma coisa da primeira lá. A gente tem que fazer. Aqui vai dar 10 delta S2, né? Vai passar para lá positivo e depois o 10 passa dividindo. Então você precisa fazer 15 ao quadrado dividido por 10. É isso que eu tô errando. Aí, galera, é foda mesmo. Matemática também, para aprender física, tem que estar na ponta da língua. Não pode vacilar nisso aí. Porque você chega lá no exercício com 100 e tantos. Aquilo que você está falando que o mais complicado é achar a fórmula para resolver o exercício. Beleza, vamos voltar lá no exercício para a gente ver. Ó, o exercício te dá a aceleração dos dois carros, te dá a velocidade e te dá a desaceleração, que também é aceleração, né? Então, se a gente tem velocidade e aceleração e quer achar a variação no espaço, a gente precisa ver ali qual fórmula que melhor vai ajudar a gente. Então, vou voltar aqui nas nossas fórmulas. Basicamente, a gente tem 3 fórmulas para resolver esse exercício. Para resolver todos os exercícios de movimento retilíneo, no caso. É a de localização no espaço, a de velocidade e a de Torricelli, que vai relacionar as duas. Caso eu tivesse só essas duas primeiras, dava para me resolver. Porque eu tenho aceleração e as velocidades, né, aqui, e que eu vou achar o tempo. Se eu acho o tempo, jogar esse tempo aqui, na equação de espaço, e achar o S e o S0, né, que vai ser a variação. Só que, vocês concordam comigo que usar essas duas fórmulas dá muito mais trabalho? Então, como eu tenho velocidade inicial, velocidade inicial, velocidade final, e eu quero ΔE, tem aceleração também, e eu quero ΔS, eu já uso a Torricelli direto. Beleza? Então, o que a gente precisa treinar para saber qual equação usar? A gente precisa ler esse exercício e ver o que ele está dando para a gente. Vou voltar no exercício de novo. O exercício está dando aceleração, né? Estou dando duas acelerações diferentes aqui, velocidade, e ele pede a variação no espaço. Então, nesse caso, a melhor fórmula que vai dar isso para a gente mais fácil é a Torricelli. Né? Mas, repetindo, eu poderia resolver esse exercício com essas duas. Só que, com o Torricelli, eu resolvo mais fácil. Né? Se a gente tivesse mais tempo, dava para resolver do primeiro jeito. Mas eu vou deixar passar dessa vez. Se alguém quiser que eu resolva desse jeito, aparece na monitoria semana que vem. Beleza, posso? Prof, tu consegue voltar ali na resposta? Porque eu tentei fazer sozinha de novo e o meu resultado deu 11,6.
Certo. Aqui nessa segunda parte deu 14,5? Isso, nisso eu consegui chegar no 22 também. E aqui Aí o que dá eu... 19,6. Isso. Aí o que eu Então, tinha feito? Eu tinha feito 22,5 menos 14,5. Aí deu não é, 8. não, Vitória, não é menos. O segundo carro, ele vai percorrer 14,5 e depois ele percorre mais 22,5. Então é soma, não é subtração. Ah, entendi. E aí depois que você soma esses dois valores, você vai diminuir 19,6. Tá, entendi, não. Eu fiz a diferença mesmo porque achei que como era desaceleração, eu deveria desconsiderar o tempo. Beleza, é a Tempo não, desaceleração. desculpa, o espaço. Mas você concorda? Mas vamos tentar entender o que está acontecendo. Na primeira parte, o segundo carro continua acelerando. Então ele ainda vai andar mais um pouco. Né? Ele anda mais um pouco acelerando. A hora que ele começa a frear, ele vai continuar andando para frente. Quando a gente freia o carro, a gente não anda para trás. A gente continua andando para frente. Então, o deslocamento é de onde começou a frear até onde parou. Então, ele continua andando para frente. Então, é soma. Você não pode subtrair o espaço. Você subtrairia se ele estivesse dando ré. Deu para entender? Deu para entender, sim. Beleza. Mais alguém tem dúvida nessa? Vamos passar para 4, que a gente está quase acabando a aula. Quase acabando não, falta meia hora. Né? Beleza, então. Vamos para 4. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. A gente vê aqui, tem um rio com o outro perpendicularmente aqui. Tem um barquinho chegando aqui 90 graus do outro, perpendicular. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente e entra no rio. Sabe-se que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O que isso quer dizer? A velocidade aqui perto da borda do rio ela é pequena, mas a velocidade do rio é grande. Então, o barco entra no rio e é arrastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular à correnteza do rio e o motor acionado com a mesma potência. Então, o que isso quer dizer? O barquinho aqui, ele está entrando no rio de forma perpendicular. Ele vai entrar aqui sempre em frente, né? Sentido ao meio do rio. Então, ele vai tentar manter esse trajeto que é uma reta, né? Ele vai tentar, como se ele estivesse tentando alcançar a outra margem do rio. Só que a correnteza, ela vai aumentando a partir do momento que você chega mais perto da metade do rio. Então, é quase como se tivesse uma aceleração da borda para o meio do rio, né? Então, esse barco aqui é como se ele estivesse começando a acelerar para frente, né? Ele está descendo e o rio vai obrigar que ele acelere para o outro lado, para o lado que a correnteza está indo, né? Que é o nosso lado direito aqui. Então, o que o exercício pede? Pelas condições descritas, a trajetória que representa o movimento seguido pelo barco é... Então, aqui na letra A, a gente tem uma trajetória que ele vai... Nossa, não problema de novo. Ele faz uma trajetória aqui inclinada, né? Na letra B, ele faz uma trajetória inclinada, depois começa a ir para o lado direito. Na C, ele vai totalmente reto e depois vai direto para o lado direito. Na D, ele faz essa curva, né? E na E, ele faz a mesma curva, só que invertida. Então, qual que vocês acham que seria essa trajetória do barco? Alguém chegou a pensar nessa questão aí? Ou pensou agora? A Vitória e a Adriane acham que é a letra B.
Então, gente, não é a letra B, porque quando o exercício fala que o barco não vai parar de acelerar para frente, né? Ele vai continuar descendo aqui. Então, se esse barco tivesse desligado totalmente, eu ia concordar com vocês que era a B. Aí ele ia, né, ia uma velocidade constante até chegar no meio e depois ia assumir uma velocidade constante no meio, né? Mas não é esse o caso. Porque ele vai continuar sempre acelerando no sentido que ele está, o motor não desliga. Já a Letícia falou que é a letra E. Letícia, também não é a letra E. Porque, se a gente observar aqui, a letra E, esse início do trajeto dela aqui, ele já está com uma velocidade bem alta, né? Então, quando ele entra no Rio Grande, ele já começa com uma velocidade bem alta para o meio. E o exercício fala que na margem do rio a velocidade é pequena, ela só é grande na metade. Então, a resposta mais correta é a letra D, né? Que vai ser um movimento, vai ser uma curva mesmo. Isso a gente vai entender melhor na próxima aula, que vai falar sobre vetores. E por que a letra D? Quando ele entra no Rio Grande ali, né, que é o afluente, no início a velocidade da correnteza é pequena. Então ele vai continuar indo para o meio. Então, aqui, ó. Ele continua com a velocidade pequena aqui para o meio. Mas na hora que chega na metade do rio, essa velocidade já aumenta e já arrasta bem para o ar. Ficaria mais fácil eu explicar isso com um quadro, né? Mas a gente vai ter que se virar aqui com o meu PDFzinho e meu mouse. Se a gente pensasse em vetores, a gente ia ter a seguinte situação. Ia ter uma setinha aqui, sempre constante, do barco descendo, e iam ter várias setinhas aqui no rio. Aqui perto da margem seria uma setinha pequena, que é uma aceleração, uma velocidade pequena. E quanto mais perto do meio esse barco chegar, essa setinha fica maior. Então, quer dizer, vai ter sempre uma setinha apontando para baixo, que é a velocidade que o motor do barco dá para ele. Vai ter sempre uma setinha apontando para baixo. E quanto mais próximo do meio o barco chegar, maior vai ser uma setinha levando ele para o lado direito, né? Então, se a gente voltar lá no gráficozinho da letra D, a gente vai observar que esse arrasto aqui para o meio, ele fica mais forte quanto mais perto o barco chega do meio, né? É por isso que é a letra D. Gente, ficou confuso até para mim. Se alguém quiser que eu continue explicando, eu continuo explicando essa parada aí. Você falou que só agora entendeu que ele está entrando no rio. É isso. Ele entra no rio e a correnteza do Rio Grande vai tentar arrastar ele para o lado da correnteza, né? A Vitória colocou um videozinho aí explicando isso. Eu não vi, mas deve ser interessante para entender. Na verdade, é um canal no YouTube que eu sempre usava quando eu estava estudando sobre física. E, enfim, se vocês quiserem entrar ali e depois assistir o vídeo, o cara explica bem. E com desenhos, então talvez fique mais fácil. Fica mais fácil de entender. Caso alguém queira que a gente explique esse exercício de novo, eu, a Aline, a gente está aí, a gente tenta explicar se o vídeo no YouTube não for suficiente. Mas vamos para a 5, então, vamos continuar. Vou ler o exercício aqui para a gente tentar entender. Uma das razões para pensar sobre a física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o super-homem
lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura h. Seria possível admitir que, com seus superpoderes, ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um forte salto. Neste caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser 0. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é dada por v² é igual a 2gh. Aí tem a figurinhazinha aqui do super-homem pulando, né? E aí o exercício pede. A altura que o super-homem alcança com seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial. Por quê? Gente, se a gente observar essa equação aqui que o exercício está dando para a gente, ela parece com qual equação daquelas 3 lá que a gente tinha discutido antes? Alguém sabe? Alguém dá um chute? A gente aqui tem um v², um 2, um g que é igual à aceleração da gravidade. É isso aí. Letícia deu a letra aí e falou que é equação de Torricelli. E é isso mesmo. Né? A gente tem aqui v², que é a velocidade final, que é igual a 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes o h, que é o ΔS desse caso. Aqui não existe um V0, se a gente perceber. Porque o exercício fala que ele sai do chão, né, ele dá um salto, então no chão ele estava parado, ele não tinha nenhum movimento subindo. Então, essa equação aqui é a equação de Torricelli para esse caso. Então, vou ler a questão de novo aqui para a gente ler as alternativas e tentar achar qual que é a certa. A altura do super-homem alcança com seu salto depende do quadrado de sua velocidade inicial. Por quê? A letra A diz: a altura de seu pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicado pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Letra B. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. E essa é diretamente proporcional à velocidade. Letra C. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. E essa é inversamente proporcional à velocidade média. Letra D. A aceleração do é elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas. A aceleração da gravidade e a aceleração do salto. Letra E. A altura do seu pulo é proporcional à sua velocidade média, multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Vamos tentar ler a letra A e tentar entender se é ela, se não é, qual que é o caso aqui. A altura do seu pulo é proporcional à velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar ao quadrado. Então, o que está falando aqui? Velocidade média multiplicada pelo tempo ao quadrado. Não existe velocidade vezes tempo ao quadrado, né? Se a gente olhar, lembrar todas aquelas equações lá, o que multiplica o tempo ao quadrado é a aceleração, e não a velocidade. Se aqui estivesse falando que a altura do pulo é proporcional à velocidade média vezes o tempo, aí estaria certo, né? Que é aquela primeira equaçãozinha que eu falei lá no exercício 1, que é velocidade vezes tempo é igual ao deslocamento. Então, não é a letra A. Pode? Letra B. O tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. E essa é diretamente proporcional à velocidade. Então, o tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Não é diretamente proporcional à aceleração da gravidade, né?
porque se a gente for ver lá, o tempo não está diretamente relacionado com a aceleração, ele é relacionado com a velocidade, né? A proporção é feita aceleração, velocidade e depois velocidade com o tempo. Então ele não é diretamente proporcional. Então a B também está errada. Letra C. O tempo que ele permanece no ar é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. E essa é inversamente proporcional à velocidade média. Se a gente vê lá, a aceleração não é inversamente proporcional à velocidade, porque a aceleração que o Superman está tendo é a mesma da gravidade. E ela é diretamente proporcional à velocidade dele, né? Então, o que a gente precisa perceber nesse exercício? Ele deu para a gente a equação de Torricelli. Só que a partir dela, a gente precisa pensar nas outras equações, nas nossas outras equações. Então, aqui está falando que a aceleração do Superman é a aceleração da gravidade. Então, se a gente voltar lá, a velocidade dele é a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade é diretamente proporcional à aceleração. Então, essa letra C aqui também está errada. Então, vamos para a letra D. A aceleração do movimento deve ser elevada ao quadrado, pois existem duas acelerações envolvidas. A aceleração da gravidade e a aceleração do salto. Beleza, existem duas acelerações envolvidas, né? Que é a gravidade que está puxando o Superman para baixo, e se a gente olhar lá, ele está tendo aceleração igual da gravidade, o G. Então ele tem a mesma aceleração da gravidade, só que para cima. Então essas duas acelerações, essas duas forças estão se opondo. O que quer dizer que com a mesma aceleração da gravidade que ele está pulando, ele vai chegar lá em cima e a velocidade dele vai ser a zero. E aqui fala que a aceleração do movimento é elevada ao quadrado por causa que tem duas acelerações envolvidas no exercício. Isso é mentira. A velocidade está sendo elevada ao quadrado lá por causa da equação de Torricelli. Então, se tivesse uma aceleração só envolvida, ainda ia ser elevado ao quadrado. Então, a letra D também está errada. Então, a única que sobrou, né, que é a certa, é a letra E, que ela fala: a altura do pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. E esse tempo também depende da velocidade inicial. Essa aqui é a certa e é um pouquinho difícil de entender também. Eu vou tentar explicar. Se alguém não entender, a gente tenta discutir mais. A altura do pulo é proporcional à sua velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. A altura do pulo é h, né? A velocidade média, que é o v, vezes o tempo que ele fica no ar, que é o tempo que ele vai gastar do chão até o alto do prédio, esse tempo vezes a velocidade vai dar a distância que ele percorreu, que é a altura do prédio. Deu para entender? Velocidade vezes tempo igual ao deslocamento. Então, o tempo que ele permanece no ar vezes a velocidade a velocidade média durante todo o percurso é igual à altura do prédio, que é a distância que ele percorreu. Beleza? Vamos para a segunda parte da afirmação, então. Esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Se o Superman não tivesse saído com a velocidade zero, ele tivesse saído com a velocidade maior, esse tempo seria menor, né? Então, essa velocidade, esse tempo que ele permanece no ar, depende da velocidade inicial. Se existisse ali uma velocidade inicial diferente de zero, esse tempo seria menor. Beleza? E essa velocidade média também seria, a velocidade média seria maior. Porque ele saiu com a velocidade que é diferente de zero, uma velocidade maior do que zero. Gente, a AD é difícil, não tem quadro, não tem como desenhar por enquanto, porque eu estou sem o equipamento. Deu para entender mais ou menos por que a letra E?
Caso vocês não tenham entendido, vocês podem perguntar. Depois vocês. Acho que eu mandei um e-mail meu para vocês na última aula, né? Se alguém não tiver, eu mando de novo aqui. Pode mandar e-mail, pode mandar perguntando. Não precisa só ser essas questões, pode ser outras questões que vocês acham por aí. Pode mandar e-mail para mim, tanto para mim quanto para a Aline. Quando a gente puder, a gente vai responder vocês. Vendo as monitorias, que hoje só a Camila apareceu. Eu tentei ajudar ela pelo chat, que eu não estava conseguindo usar o microfone. Mas a gente tentou resolver alguns exercícios. Na semana que vem, a gente vai continuar nessa lista, né? Porque a gente não teve matéria nova essa aula. A gente vai ter só na semana que vem. Então a gente vai continuar nessa lista. Eu vou parar por aqui, porque a gente tem só mais 7 minutos, não vai dar tempo de resolver a próxima questão. Porque o Thierry já entra e já começa a aula de filosofia. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida final aí? Quer que eu volte a algum ponto que não ficou muito claro? A gente tenta resolver aí qualquer coisa. Professor, você envia esse gabarito pra gente e dá uma estudada nas questões que você fez? Envio sim. Eu não terminei de fazer o gabarito, para falar a verdade. Ainda tem coisa faltando. Eu vou mandar as respostas, né, as letrinhas do gabarito, e vou tentar mandar também as resoluções de cálculo, né, as questões que tem cálculo com resoluções. As que são teóricas, não vou mandar nada, porque aí, se precisar tirar dúvida, tem que ser aqui no tete a tete mesmo. A gente vai finalizando, então. Primeira coisa, para finalizar a aula, que eu queria pedir desculpa, porque assim, eu também estou aprendendo com vocês. Vocês são a primeira turma que eu estou pegando assim, para dar aula mesmo, e ainda numa situação de EAD, que não é presencial. Para mim, está sendo uma experiência nova também. Estou tentando aqui aprender com vocês, né? Então, assim, desculpa aí se está difícil de entender, se está confuso. A gente vai tentar melhorar aí junto com vocês, né? Tentando aprender aí como que fica melhor para tentar fazer vocês entenderem. Mas a gente vai se esforçando aí para no final a gente chegar no nosso objetivo, que é todo mundo passando no vestibular, né? Queria agradecer também a vocês o tempo, né, de vocês aí, mas nessa aula. E cobrar de vocês, façam os exercícios, né? Porque a gente aprende a aplicar aquelas formulazinhas ali, fazendo os exercícios mesmo. Faz 1, 2, 3 vezes até entender, e fazendo vários exercícios diferentes também, né? Porque é importante a gente tentar aplicar todas essas fórmulas aí, todos os detalhezinhos que podem aparecer aí nas provas, treinar todas essas pegadinhas aí, todas essas possibilidades de questões, né? Então a gente fica por aqui, até semana que vem. Semana que vem, às 15 horas, a monitoria na quinta-feira, e às 19 a nossa aula, se Deus quiser, a professora Aline já vai estar aqui, a gente vai começar a aula de vetor. Eu vou conversar com ela, a gente vai disponibilizar todo esse material no Classroom. Beleza? Antes de sair, eu vou deixar meu e-mail aqui, né? Para quem não tem ele ainda. Qualquer coisa, vocês me acham por lá. Beleza? Eu não vou sair aqui agora, porque eu vou esperar o Thierry entrar. Mas muito obrigado pela atenção aí, e até a próxima. Valeu, galera. Boa pergunta, Giovana. O pessoal para a gravação de uma aula para outra, ou eles deixam gravando direto? Porque na semana passada a gente deixou gravando direto, o Thierry entrou e continuou a aula.
Beleza, então, vou parar aqui e depois o Thierry se vira com a outra aula. Falou, galera. Até mais. Ô, eu tô ouvindo, viu? Tá ouvindo aí, Tô Thierry? brincando. Acabei de entrar, nem sei o que aconteceu. Não, então deixa gravando aí. Claro, o Ah, pau. não, eu desgravo. Vou tirar a gravação e gravo de novo. Melhor. Beleza, você que manda. Vou Aí, sair eu aqui. vi aqui, ó, ela falando separadinha, é melhor ficar separadinha mesmo. Beleza. Falou então aí, boa aula pra vocês. Parar a apresentação. Falou, Rafa. Falou. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, Thierry? E aí, tá tranquila? Deixa eu ver se ele parou a gravação aqui. Boa noite, Ana. Ô, pessoal. Nossa, tô na correria, já cheguei aqui chegando já, né? Um monte de coisa. Oi, Larissa. Nossa, pena que você não achou. Eu também. Oh, que difícil achar, né? Um negócio tão da hora, mó difícil achar. Uma pena. Eu procurei também depois, mas eu não achei. Ó, aqui, vou gravar, pessoal. Ah, então vou interromper. Peraí.